noite, boa noite. Tudo Boa bem, noite. gente? Tudo bem? Coisa boa, coisa boa. A gente está aqui mais uma terça-feira, hoje dia 20, e hoje nós vamos falar da psicologia da liderança. Obviamente, gente, eu não vou ficar aqui hoje divagando em questões conceituais ou em questões psicológicas, até porque talvez eu nem seja a melhor pessoa para entrar aí em questões muito teóricas da psicologia da liderança, mas eu vou buscar olhar a partir de leituras aí de grandes líderes, de algumas obras aí que a gente, obviamente, teve a propriedade de ler, de estudar, falar um pouquinho da psicologia, aspectos principalmente comportamentais. Por quê? Toda a psicologia é interessante, não quero desmerecer nenhum campo da psicologia, né? Deve ter alguém aí de psicologia aí. Aliás, tem alguém de psicologia? Manda um ok aqui pra gente. Alguém que é formado em psicologia, manda um joinha aí pra gente, tá? Então, óbvio, eu sou advogado, amo a psicologia, trabalho com o pessoal aí da DRH desde 1997, 28 anos. Então, óbvio que a gente acaba se encantando um pouco, sempre lendo um pouquinho sobre a psicologia, mas eu não sou psicólogo, então... Mas por que eu falo da psicologia da liderança? E por que eu falo principalmente do comportamental? Porque tudo que acontece na nossa mente é importante e relevante para o indivíduo. Mas quando isso vai para a esfera do comportamento, isso vai para a esfera da ação, isso produz resultados que interferem no grupo, no coletivo, seja família, seja empresa, equipe, seja sociedade. Então, eu vou focar aqui um pouquinho no comportamental, ou seja, quando eu falo de psicologia da liderança, eu quero falar para vocês comportamentos que, obviamente, estão vinculados a questões psicológicas, emocionais, mas que produzem certos comportamentos do líder, e esses comportamentos geram resultados. Aliás, vamos começar desmistificando aqui. As pessoas, às vezes, atrelam a ideia de resultado a resultado positivo, ok? Mas todo o teu comportamento gera um resultado, mesmo o resultado que você não quer. Aquilo que você não quer também é resultado. Aquilo que você não alcança com a tua liderança, com o teu time, com a tua equipe, é o teu resultado. Na PNL, a gente costuma dizer que o resultado, né, tudo é resultado. Você não tem... O que é feedback de um líder, do ponto de vista da PNL, da programação neurolinguística? O resultado do líder é o feedback que ele tem. Ariel, não gosto do meu feedback. Não gosto do meu resultado. Muda o teu comportamento. Não adianta você mudar a pessoa, não adianta você mudar o local da empresa, não adianta você mudar de ramo, não adianta você fechar a empresa, abrir uma empresa nova. O resultado é o feedback que você tem das tuas ações. Então, tudo é resultado. Desculpe aí, gente, vontade de espirrar agora. Sabe quando dá aquela travadinha que você não consegue falar? Mas, voltando aqui, né? O feedback do líder é o resultado da equipe. Então, sempre que eu quero mudar o meu feedback, sempre que eu quero mudar o meu resultado, tem que mudar comportamento, tem que mudar ações. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. A psicologia da liderança está muito vinculado a resultado, obviamente está muito vinculado à ação, a comportamento do líder. Eu não vou entrar em escolas da psicologia, não vou entrar em aspectos, né, de discussão psicológica, como eu disse, não é a minha área de profundidade teórica. Amo a psicologia, respeito a psicologia, mas não vou entrar muito nesse ponto. Vou entrar muito mais no comportamento, na ação e essa conexão, que para mim a PNL deixa muito claro, por isso que eu referencio a PNL, Programação Neurolinguística, que resultado é feedback da ação. Eu não gosto do resultado. Não adianta eu criticar esse feedback, não adianta eu mudar pessoas, mudar lugares, abrir novas empresas, eu me mudar para outro lugar do mundo.
Se eu não mudar meu comportamento, minhas ações, eu vou continuar tendo o mesmo feedback, ou seja, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Legal, meus queridos? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos ver como é que eu faço aqui. Vamos já compartilhar a tela. Já são 19h11, o relógio parece que me sacaneia quando a gente começa aqui. Parece que ele corre mais rápido. Vamos lá. Olha só. Está aparecendo duas telas. Eu vou compartilhar, não está aparecendo duas janelas, mas é na mesma tela. Eu vou só mostrar para vocês aqui rapidão, que eu falei na última aula um pouquinho de inteligência artificial. Eu elaborei uma base para nossa conversa de hoje, e olha só, com a ajuda da inteligência artificial, eu elaborei 3 materiais, olha, que resumem um pouquinho do nosso encontro, tá? Esses 3 materiais são um infográfico que eu vou compartilhar com vocês depois ali, e eu elaborei uma apresentação. Eu vou seguir a apresentação e eu vou compartilhar com vocês os infográficos, a apresentação, tá certo? E aí, para quem ficou aula passada, ficou essa aula, na próxima terça a gente vai disponibilizar o e-book, daí o e-book completo. Não vai ter propriamente ou necessariamente o conteúdo das nossas aulas, porque ele tem um estudo específico, são 6 capítulos, um estudo específico ali sobre uma abordagem de liderança, mas eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu colocar isso aqui em modo de apresentação. Vamos lá. Hoje, nós vamos falar da psicologia da liderança, e eu vou falar dela sobre uma abordagem aqui. Ixi, a minha apresentação está se mandando aqui, gente. Deixa só eu voltar aqui, porque eu tenho um problema de controle, tá? Eu gosto de mandar. Brincadeira à parte, ela tá rodando aqui em modo apresentação, eu vou ter que esperar eu achar ela finalizar. Pronto, perdi para o slide, cara. O slide mandou em mim hoje. Vou ter a opção de finalizar, mas eu não quero finalizar. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Visualizar. Tela cheia. Vamos testar. Agora não está indo. Vejam só, gente. Meu computador tá insubordinado hoje. Caraca, o que está acontecendo? Por que ele não está passando? Deixa eu fazer diferente. Volta. Vamos fazer assim, ó. Pronto. Vou passar assim. Já que o meu computador aqui, uma hora ele se passa sozinho, outra hora ele não me deixa passar. Nós vamos falar hoje sobre psicologia de liderança, mas sobre um viés da gente pensar e tentar observar como a gente pode fazer um update. O que é um update? Como eu posso subir um degrau a minha liderança? Eu vou buscar fazer um olhar aqui para que você perceba, e aí eu tive na semana passada, acho que foi na quinta, conversando com um amigo aí, e aliás ele está presente aqui, e aí ele falou que uma colega lá da empresa assistiu a live e disse, poxa, mas caramba, eu ouvi tudo que o Ariel disse lá, mas tem que desenvolver bastante algumas coisas ali, alguns pontos. Não seja muito autocrítico. Não se chicoteie muito. Eu sou um cara que tem um vício emocional e eu me preservo um pouquinho nisso, eu me vigio um pouquinho nisso, para não me chicotear, não me cobrar demais com relação a algumas coisas. E eu vou pedir para você fazer a mesma coisa. Tudo que a gente vai falar aqui, gente, é com um olhar de nós buscarmos nos autodesenvolver um degrau de cada vez. Eu vi alguma coisa que eu estou muito distante. Não fique se cobrando, se chicoteando demais. Porque o tempo que você perde, a energia que você perde, se autocobrando, é uma energia que você pode gastar se autodesenvolvendo. Legal?
Então, vamos falar um pouquinho aqui de update de sistema, ou seja, você elevar um pouquinho o teu nível de liderança, porque eu estou falando de software. O que é software? É mentalidade. É o programa de liderança que você roda. Eu quero que você leia hoje esse nosso encontro, essa nossa conversa, como uma atualização de sistema. Eu não quero que você leia como uma crítica. Eu não quero que você leia como um defeito, como uma deficiência, como, meu Deus do céu, minha liderança, isso. Não. Vamos fazer um olhar com mais compaixão da gente mesmo, tá? Eu vou te convidar para você ter mais compaixão de ti, por quê? Gente, se eu estou botando alguns pontos aqui, é porque, primeiramente, eu olhei esses pontos. E se eu olhei esses pontos, é porque, primeiramente, eu estava preocupado em desenvolver esses pontos em mim. Então, eu não me coloco aqui com a ideia, nossa, o Ariel está dando aula de liderança. Não, eu não estou dando aula de liderança, eu estou compartilhando conteúdo sobre liderança. Por quê? Porque eu estou estudando liderança. Porque eu estou buscando desenvolver a minha liderança. Se eu fosse um líder perfeito, eu não estava buscando desenvolver. E, obviamente, muitos de vocês têm resultados, quem sabe, maiores do que eu, quando a gente olha do ponto de vista financeiro. Então, o que é isso? É como nós podemos, o nosso papo aqui hoje, é como nós podemos, em 2026, melhorar. Ok? Eu, no lugar de onde eu estou, você no lugar onde você está. Sem autocobrança, mas com autoconsciência. Legal? Então, eu botei a linguagem toda aqui, vocês vão ver que é uma linguagem nesse sentido. Pô, vamos fazer um update? Vamos fazer uma atualização? Se a gente está numa versão, vamos só para a próxima versão. Não vamos preocupar em ser perfeito, não. Ninguém é. Ninguém é. Aliás, o único que foi, na minha visão, obviamente, veio aqui com profunda compaixão por todos nós. Tá certo? Vamos lá, então. O código da identidade. Protocolo de sobrescrita do sistema. Alerta. Erro crítico detectado. Seu sistema operacional foi desenhado para proteção. O que eu quero dizer com isso? Nossos pais nos amam. Né? Meu pai e minha mãe me amam. Com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas. E eles buscaram fazer o melhor por mim, mas nesse processo educacional, todos nós, os meus pais, eu como pai, e provavelmente os pais de vocês, eles nos protegeram um pouquinho, ou muito, em alguns casos. E essa proteção que os pais trazem para nós, normalmente, na nossa idade adulta, traz um certo aspecto de insegurança. Porque se na idade infantil eu fui protegido, na idade adulta que eu tenho que me expor, a exposição gera um sentimento de insegurança. Eu tenho dificuldade em tomadas de decisões, isso é muito natural. Eu tenho insegurança, a mudança gera desconforto para mim. Isso, gente, que eu estou falando para vocês, é uma realidade dentro da população adulta, uma realidade, assim, da grande maioria. Daqui a pouco você vai dizer, não, Ariel, eu não tenho isso, eu não tenho segurança, eu tomo decisão rápido e tal. São poucas pessoas que são assim. E as poucas que são assim, algumas das vezes apresentam um comportamento que é um comportamento que daí, às vezes, pode se expor a riscos demais. Então, muitas vezes a gente tem polos, pessoas inseguras e pessoas que se expõem demais a risco. As duas coisas a gente tem que buscar temperar um pouquinho. As duas coisas a gente tem que buscar aperfeiçoar um pouco. E hoje eu vou falar aqui para a maioria. E a maioria acaba tendo essas dificuldades que eu falei. Dificuldade em tomar decisão, um tanto de insegurança diante de algumas situações, e a mudança gera um certo desconforto. Essa é uma realidade vivida pela maioria dos profissionais de carreira, pela maioria dos líderes. E quando eu falo líderes, seja líder dono da empresa, da organização, seja o líder gestor em uma posição, em um cargo de comando dentro de uma organização em que você não é o proprietário. Tá certo? E aí, o que a gente faz? Né? Então, a maioria dos líderes opera com um drive mental focado em evitar riscos e buscar aprovação. Até o evitar riscos, boa parte de nós até aceita, até convive. Mas quando eu digo que a maioria de nós opera em um nível de buscar aprovação do terceiro,
alguns se recolhem e dizem, não, poxa, eu não preciso de aprovação e tal. Será? Será? Muitos de nós em idade adulta ainda buscamos aprovações dos nossos pais inconscientemente. Inconscientemente. Muitos de nós, sim, a gente quer uma validação externa. Muitos de nós têm uma crença oculta, tá, de que nós não somos bons o bastante. Eu conheço líderes e líderes de empresas, gente, que faturam muitas vezes mais que a minha, e que eu atendi em algum tipo de processo dentro da minha atividade, líderes que têm a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É aquele cara que já está numa certa posição, ele já assumiu à frente de alguma coisa, mas ele fica com aquela sensação, meu Deus do céu, eu não devia estar aqui. Eu não sou bom o bastante. Nossa, e se eu não der conta e não entregar o resultado e o pessoal perceber que errou? Tem muito líder ainda com essa crise, tá? Espero que você não seja um desses, mas se você é um desses, hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que podem te ajudar. Tá certo? Eu vou começar aqui a psicologia da liderança retomando um ponto da nossa última conversa na terça passada. Terça passada, eu falei aqui do Zalesnik, o Abraham Zalesnik, e a pesquisa que ele fez, e que ele fala do primeiro nascimento e do segundo nascimento. Então, todas as pessoas nascem, todo mundo passa pelo primeiro nascimento. Quem passa por esse primeiro nascimento tem uma tendência a buscar segurança na idade adulta. Tem uma tendência a buscar agradar os outros, tem uma tendência a se adequar ao sistema, tem uma tendência em buscar gerenciar o status quo e manter as coisas em equilíbrio, como elas estão, manter as coisas estáveis. Esse é o primeiro nascimento, é o nascimento biológico que todos nós passamos. Essa pessoa, normalmente, é um ótimo gestor. Ele se ajusta ao mundo, ele mantém a ordem, evita problemas, ele é um servidor do sistema. Mas eu falei do segundo nascimento, que é o que a pesquisa do Zalesnik traz, que é o fato de passar por uma crise de identidade, de passar por um grande desafio em algum momento, em alguma fase da vida, e nesse momento, nessa fase, essa pessoa acaba tendo que se reinventar. E ele diz que isso é um renascimento, ou o segundo nascimento. E esse é o líder. Ele não busca se amoldar ao mundo, ele busca moldar o mundo de uma nova maneira. Ele busca criar novas condições. Ele busca estabelecer, né, ele confronta as probabilidades, por assim dizer. Ele, dentro do caos, consegue conduzir para uma transição ordenada, mas uma ordem que faça sentido para ele. Esse cara, né, que na nossa interação, ele é o destruidor do sistema. Mas ele não é um destruidor vazio. Ele busca destruir aquilo que existe para construir algo melhor no lugar. É como se eu comprasse um terreno, tivesse que derrubar uma casa ali e construir um prédio. Algo que vai ser benéfico para um número maior de pessoas. Ou seja, é ecologicamente sustentável, do ponto de vista, de novo, da PNL, né? Quem estuda PNL vai entender o que é a ecologia dentro da PNL. É ecologicamente sustentável o que esse sujeito busca produzir. Ele é um criador de novos mundos. E aí, a máxima que é do Abraham, não é minha, líderes não são feitos. Eles se refazem. Aí a gente vai responder aquela pergunta, né? Tem pessoas que são líderes natos? Nascem líderes? Bom, todo líder nasce, obviamente. Mas a liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida, é uma habilidade que pode ser aprendida, é uma habilidade que pode ser treinada. E isso, gente, quando a gente vai aqui para o campo da inteligência emocional, tá? Esse livrinho azul aqui é do Goleman, Inteligência Emocional. Então, a gente vai para o campo da inteligência emocional, a inteligência emocional comprova isso. Quando a gente vai para o campo da neurociência, a neurociência comprova isso. Quando a gente vai para o campo da psicologia, a psicologia demonstra isso. Liderança se aprende, não se nasce líder. Pode ser que algumas pessoas nasçam com um conjunto de habilidades e competências que aproximam, que entre aspas, facilitam
a ela o desenvolvimento da liderança. Mas liderança é algo que deve e pode ser aprendido. Quando a gente vai para o campo mais experiencial, então do mundo dos negócios propriamente, a doutrina, os especialistas, eles demonstram que a liderança é aprendida. A gente vai para o campo do esporte, da alta performance. Por quê que o esporte é o campo da alta performance? Porque no final do jogo, você já sabe quem venceu. No final do jogo, você tem a pontuação ali medida passo a passo. Então, o esporte é o campo da alta performance. Liderança pode ser aprendida. Então, isso é muito bacana, porque daí isso que o Zalesnik fala, que líderes se refazem, é amplamente documentado e amplamente comprovado, e é por isso que a gente está aqui hoje. Aí, nós podemos trazer uma situação, um caso prático aqui também para vocês, que eu vou deixar para o finalzinho aqui nesse slide, que ele traz uma situação de um líder que ele saiu da organização dele, a organização dele ia bem. Ele foi tirado, foi afastado, ficou fora. Em algum momento, a organização vai mal, ele é chamado de novo, retorna, e no retorno dele, ele percebe que para conduzir de novo a empresa ao sucesso, ele precisa tomar atitudes um pouquinho mais, não vou dizer drásticas, mas um pouquinho mais firmes. E é nesse ponto que a maioria dos líderes fracassa. Eu não estou dizendo que fracassa financeiramente, ou fracassa na vida, mas eu estou dizendo que fracassa na ação, ou fracassa na decisão. A maioria dos líderes tem uma dificuldade em sacrificar o resultado atual, do presente, momentâneo, por um resultado muito maior futuro. E aí, de novo, eu volto ao livro Inteligência Emocional. Porque o que se documenta aqui em estudos, principalmente da década de 90, início da década de 2000, o que se documenta em relação a pesquisas com crianças, adolescentes e jovens que têm a capacidade de sacrificar um prazer momentâneo por uma condição futura, é a chave da inteligência emocional para o despertar da liderança. Vocês já ouviram falar no teste do marshmallow? Não. Quem já ouviu falar, manda um okzinho aí. Quem não ouviu, manda um negativo para mim, só para mim ter uma ideia. Ninguém nem ouviu, nem desouviu, pelo jeito, porque ninguém mandou nada. Eu vi só uma reação em vídeo ali, que fez assim, né? Mas ninguém parece ter ouvido nada. O que é o teste marshmallow? Pegaram um grupo de crianças, eu não vou lembrar a idade, não vou mentir aqui para vocês, mas era menos de 10 anos, com certeza, não lembro certinho a idade, e eles pegaram esse grupo de crianças, eles botaram numa sala, a criança estava sozinha lá, e eles botaram, não lembro se 1 ou 2 ou 3 marshmallows ali, e eles disseram para a criança o seguinte: se eu vou sair da sala, vou ter que fazer alguma coisa lá fora, né, 20, 30 minutos, se quando eu voltar, você tiver comido marshmallow, legal, marshmallow é teu. Agora, se você não tiver comido marshmallow, eu vou te dar o dobro em marshmallow. Você vai ganhar mais marshmallows. Gente, a maioria das crianças ficou... Tinha gente que cheirava o marshmallow, dava uma lambida no marshmallow, ficava olhando. E alguns, o cara nem tinha saído da sala, comiam o marshmallow. O que eles fizeram? Eles acompanharam essas crianças por 20 anos. Aqueles que não comeram o marshmallow, que esperaram a recompensa, na vida adulta, eles foram muito mais bem-sucedidos em casamento, em faculdade e em vida profissional. Mas se descobriu uma coisa essencial. Em termos de liderança, só aqueles que não comeram o marshmallow conseguiram desenvolver liderança.
Você entende? Só aqueles que foram capazes de sacrificar aquele prazer, sabe aquela gula gostosa de morder um marshmallow ali na hora? E esperar o cara voltar 20, 30 minutos depois, esses conseguiram desenvolver liderança. E o que a gente está falando aqui agora é exatamente esse ponto. A psicologia-chave da liderança é a capacidade de você tomar decisões no presente que doem, que sangram, que te fazem, assim, duvidar se aquela decisão foi a melhor decisão, mas você toma ela agora, acreditando que o que vem no futuro é o melhor. Ou seja, você renuncia a um prazer, a um lucro, quem sabe você renuncia a um cliente momentâneo. E eu vou trazer um exemplo para a minha vida. Maio de 2015. Maio de 2015, eu demiti o meu maior cliente. Maio de 2015, eu demiti um cliente que respondia por mais de 30% do faturamento do meu escritório. Tá? Eu cortei mais de 1/3 do faturamento do meu escritório. Foi uma das decisões que, na época, eu e meu sócio, na época era o Marcelo Hanauer, vou falar aqui porque é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma amizade, uma admiração. A gente conviveu por 22 anos em sociedade. Na época, eu e meu sócio discutimos algumas vezes. E quando a gente tomou a decisão, a gente saiu da sala e quando a gente fechou a porta, a gente disse, cara, será que nós fizemos uma coisa certa? Será que nós fizemos uma puta numa cagada agora? Desculpa o palavrão aí, principalmente as mulheres. Mas aquilo foi libertador, que tirou um peso dos ombros, né? Não vou entrar aqui nos comentários dos motivos da decisão, mas a maioria das pessoas não tem isso, gente. E eu vou dizer, não, isso é fácil para mim. Nossa, eu fui lá, quando vi aquilo, eu tomei a decisão e pronto. Não, foi um conflito interno. Foi muito pensado. Porque, poxa, a gente não demitiu ninguém. A gente reorganizou, a gente cortou o nosso lucro, a nossa retirada. A gente arriscou que a pouco o negócio desequilibrar e ter um problema. E a maioria das pessoas não tem essa coragem de sacrificar o resultado do momento pelo resultado vindouro. Gente, 2, 3 anos depois, nós estávamos com um faturamento muitíssimo maior, a gente não sentia falta nenhuma daquele cliente. Mas por pelo menos 8 meses, nós amargamos um resultado pior. Pior. E isso para o empresário é terrível. Né? É terrível, só quem passou por isso sabe. Mas a gente precisa fazer isso. E foi o que o nosso amigo aqui, claro, eu na minha proporção infinitamente inferior a dele, mas foi o que o Howard Schultz fez dentro da Starbucks, tá? Dentro da Starbucks. Quando ele retomou a direção da Starbucks como CEO, ele percebeu que o atendimento tinha piorado muito. E aquilo que era a identidade da Starbucks, que era atender bem, que é o negocinho com o nome do cliente lá, quando você vai buscar, que é ele chamar pelo nome o cliente para entregar o café, e o café nem é tão bom assim, tem cafés melhores, tá? Mas o fato de eles botarem o nome da gente, nossa, aquilo muda tudo. A gente é egoísta, tá? Não adianta, todo mundo aqui é egoísta. Eu sou egoísta, vocês são egoístas também. Cada um na sua medida. A gente adora ser chamado pelo nome, ser reconhecido. A gente adora que as pessoas nos vejam e nos reconheçam. Estava bloqueada as reações, já liberei. Estavam bloqueadas as reações, por isso que antes eu pedi reação e ninguém reagiu. Então, perdão aí, gente, tá... Podem testar. Tinha BO, se vocês quiserem testar aí, testem. Mas aí o que o Howard fez? Ele retornou, gente, e vocês imaginem ele tomar a decisão de fechar 7.000 lojas para fazer o treinamento de toda a equipe. Para ele, CEO, se envolver no treinamento de toda a equipe. Explicar para a equipe por que é importante chamar o cliente pelo nome, por que é importante atender bem, por que o produto deles não era café, o produto deles era atendimento. Mas isso vai dar um prejuízo, mas isso não sei o quê, são quantos milhões de clientes em 7.000 lojas?
são decisões que um líder precisa tomar. Eu não sei se você tem que demitir um cliente. Eu não sei se você tem que decidir parar um dia, meio-dia, uma semana, meia hora, não sei. Eu não sei qual a decisão difícil que você tem que enfrentar no seu negócio. Eu só quero dizer para ti o que Deus diz para Josué, lá em Josué 1. Ó, tem de bom ânimo, ser forte e corajoso. Vai lá e faz, cara. Porque se tu não fizer, eu não vou fazer por ti. Tem muita gente esperando Deus fazer alguma coisa no negócio dele. Ó, você me desculpe. O Espírito Santo não vai descer dentro da tua empresa. Sai dessa vibe. A tua empresa é tua. Quem tem que governar ela, quem tem a liderança dela é você. Deus não tem que abençoar nada. Tudo que Deus tinha que fazer, ele já fez. Agora vai lá, tenha coragem, faça a tua parte. O Howard foi lá e fechou 7.000 lojas. Eu nem faço ideia do que é liderar tanta gente. Eu não faço ideia. Tá? Equipes que eu liderei, no máximo 30 pessoas. Liderei equipes muito pequenas. Mas ele, 7.000 lojas, você imagina quantos mil trabalhadores, quantos milhões de clientes. E ele mandou fechar para treinar todo mundo. Todo mundo tinha que ser treinado. Ele decidiu isso. E a Starbucks retomou o ritmo de crescimento. Tá certo? Então, veja só. O Schultz precisou nascer de novo. Ele não gerenciou a crise. Ele destruiu a velha maneira de operar. Ele fez com que todo mundo mudasse a cultura dentro do negócio de atendimento. Então, líderes sacrificam o presente para garantir o futuro, tá? E isso é pesquisa científica, não é opinião do Ariel. Isso não é narrativa bonita. Isso é pesquisa científica. Tem caso real? Tem exemplo prático? Tem. Mas tem pesquisa científica demonstrando isso, comprovando isso. Aí vamos dar sequência aqui. Um outro ponto psicológico, emocional, raiz emocional profunda aqui. Primeira infância, principalmente 0 a 3 anos. Principalmente 0 a 3 anos. A síndrome do bonzinho. Gente do céu. 20 e tantos anos fazendo audiência trabalhista, vocês não sabem quantas vezes eu já ouvi o empresário dizer: esse foi o funcionário que eu mais ajudei. Esse cara aí, quando queimou a casa, nós fizemos uma força lá na empresa, a gente doou isso, a gente doou aquilo, a gente organizou empresário, fez ação entre amigos. Ai, esse cara aqui, nossa, eu botei ele morar na casa da empresa, nos fundos da empresa. Eu dava cesta básica para ele todo mês. Gente, eu já ouvi história de empresário me contando o que ele fez para ajudar o empregado que estava processando ele, que saiu da empresa dele, que montou uma concorrência com ele, que, nossa, eu já vi milhares de vezes, e eu não estou exagerando aqui. Eu já atuei em mais de 10.000 processos. Eu estou batendo 12.000 processos já de atuação. Eu já ouvi isso milhares, literalmente milhares de vezes. Sabe por quê? Porque bonzinho se ferra mesmo. E desculpa eu te dizer, bonzinho tem que se ferrar. Se é bonzinho, tu tem que te lascar. Tu merece. Tu tá recebendo exatamente o que tu merece. Ariel, mas como assim que uma pessoa boa merece? Eu não disse bom. Bonzinho é o arrogante. É o cara que ele acha que ele dá conta da vida dele, dá conta de ajudar todo mundo. Ele dá conta de compreender todo mundo, ele dá conta de resolver o problema de todo mundo, ele é empático, excessivamente, é arrogância pura. Jesus Cristo não salvou todos. Jesus Cristo não foi amigo de todos. Jesus Cristo, lá na pregação dele, o sermão da montanha, lá, ou quando ele faz a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães e peixes. Tinha mais de 5.000 homens. Deixa eu te contar uma coisa. Quando a Bíblia fala 5.000 homens, é 5.000 seres humanos do sexo masculino. É sem contar mulheres e crianças. Isso quer dizer que tinha quase 20.000 pessoas lá. Mas daí você quer ver quantas pessoas Jesus Cristo
ensinava para irem pregar pelas cidades, e quase 15 mil ou 20 mil, ele mandava 70 pessoas. Dessas 70, quanto eram discípulos? 12. Desses 12, com quantos Jesus compartilhava segredos? 3. Desses 3, quantos Jesus chamava e dizia, esse é meu irmão amado, a esse eu confio o cuidado da minha mãe e da minha família? 1. Você está entendendo? Jesus Cristo não era bonzinho. Bonzinho é você. Bonzinho é você. Jesus Cristo era bom e esperto, inocente como um cordeiro, astuto como uma serpente. Jesus Cristo era correto. Mas você que é arrogante, que quer ser o bonzão, o melhor do mundo, daí você é bonzinho. E daí a vida vem e te ferra. Porque a vida está querendo te dizer, ô, bobão, você não é melhor, você não é um importantão, você não é melhor que o Filho de Deus que andou sobre a terra, não. Você não tem que ser bonzinho, só tem que ser bom, correto. Seja inocente sempre, mas bobo nunca. Então fique esperto. E a maioria dos empresários, em algum momento da vida, e eu estou aí juntinho com vocês, em algum momento da vida a gente bancou bonzinho. A gente teve dó daquele empregado. Ah, mas está vivendo um momento ruim, não vou mandar embora agora. Vou segurar ele mais um pouco. Vou segurar, vou ajudar aquele ali. Se a vida está dando uma lição nele, quem é você para impedir a vida de ensinar? Deixa ele tomar a lição. Se dentro da tua empresa ele não é competente e não entrega resultado, manda embora. Você tem que pensar muito na hora de contratar. Mas você tem que ser rápido na hora de demitir. Porque a pessoa errada dentro do barco afunda a tripulação inteira. Pare de ser bonzinho. Tá? Uma Mercedes e um Fusca para Florianópolis, quem é que vai chegar antes? Então, pare e pensa. Não adianta você segurar o cara ruim de resultado dentro da tua organização. Por quê? Tu tem um cara que é uma Ferrari, tu tem outro que é aí um 147. Você vai andar na velocidade da Ferrari ou do 147? Se os dois estão dentro da organização, você vai andar na velocidade do 147, filho. Apesar que hoje o 147 virou carro de colecionador, né? Eu sou da época que não era carro de colecionador ainda. Então não adianta. O ser bonzinho ferra você. Tá? E o que está por detrás psicologicamente desse ser bonzinho? Necessidade de ser amado. Necessidade de validação externa. Necessidade que os outros olhem para você e digam que você é bom. Isso quer dizer o quê? Que você olha para você e diz, eu não sou bom o suficiente. Quando você precisa que o outro olhe para você e diga que você é bom, é porque você olha para você e diz, eu não sou bom o suficiente, então eu preciso que o outro diga que eu sou. Gente, se você está refletindo realmente o que eu estou dizendo, eu tenho certeza que muitos aqui ou estão chateados, bravos comigo, ou assim, mas gerou. Quem está refletindo gerou algum tipo de movimento. Porque a maioria das pessoas em algum momento passa por isso. A necessidade de validação externa. É um problema psicológico de muitos líderes. Mas não te preocupe, você não está sozinho. Você não está sozinho. Tá certo? Quem aqui, além de mim, e por favor, não me deixem sozinho, em algum momento já passou por essa necessidade de ser validado externamente. Já olhou e disse, nossa, cara, eu não dou conta, eu acho que eu não sou bom o suficiente. Quem que alguma vez já olhou e disse assim, poxa, os outros estão vendo em mim alguma coisa que eu não vi. A primeira vez que eu assumi uma função de liderança, eu tinha 15 anos. E eu me assustei. Eu disse, e agora? Eu fui lá, dei a cara a tapa, e a galera disse, então vai. E aí eu disse,
Putz, e agora? Eu achei que iam dizer não. Eu fui lá, me botei, mas achei que iam dizer que não era para mim. E aí, daí eles aceitaram e eu disse, putz, agora eu tenho que dar conta do recado. Então, a gente passa por isso, nós somos humanos. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui... Então, mas a gente tem que olhar para isso de tempo em tempo. Eu não preciso ser bonzinho, eu não preciso cuidar dos outros, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar dos meus. Só depois que eu faço isso, eu posso liderar os outros. Tá certo? Eu não preciso ser amado, eu não preciso ser validado pelos outros. Quem me enviou já disse que eu sou bom e que ele confia em mim. Tá certo? Então, isso é importante. A Maria Eduarda levantou a mão aí, quiser falar, Maria Eduarda. Tá fechado o microfone. Ah, tá fechado o microfone. Falando nesse tema de ser bonzinho, eu li um livro uma vez que é Mulheres Boazinhas Não Enriquecem. Recomendo. Fala desse tema, é bem pertinente ao assunto. Quem tiver interesse, é bem bacana. Perfeito. Mas é a Ângela que está falando, né? Isso, Maria Eduarda, minha filha. É que está no computador dela. Eu que te conheci. E é do Paraná, né? Isso aí. Ó, são já em torno de 15 mil alunos, mas eu sou um bom fisionomista. Isso aí. Estamos juntos sempre. Que bom, fico feliz. Mas olha só, o líder bonzinho mantém as pessoas na equipe não é por mérito, não é por resultado, é por pena. E isso contamina toda a equipe. E aí, ó, ficou uma dica já de leitura aí para vocês, principalmente para as mulheres. Agora, se você resiste um pouquinho de porrada, assim, tem vários vídeos do Pablo Marçal, tem vídeo de 2 horas e pouco, só falando para você deixar de ser bonzinho. Eu recomendo, mas você tem que aguentar porrada, tá? Se tu não aguenta muita porrada, daí pega só uns shorts ali de 1 minuto e meio, que daí você dá conta. Então, a necessidade da aprovação acaba sendo uma sentença de morte para a autoridade do líder bonzinho. Tá? E a autoridade, quando você sacrifica a autoridade, aí fica complicado, porque quer dizer que a tua presença de comando, a tua postura de comando já está indo por água abaixo. Ó, aqui ele está dizendo aqui do meu lado que quando você senta na cadeira de amigo, a do líder fica bonzinha, fica vazia. Mas qual o detalhe? O líder bonzinho, não é nem que ele vai para a cadeira de amigo, ele acha que é papel do líder ser bonzinho. A deturpação dele de papel é tão grande que ele acha que servir o outro, ser amado, é ser bonzinho. Você não entende que muitas vezes servir ao outro é ser duro. Eu, muitas vezes, gente, corrigi os meus filhos, duro, firme, uma rocha ali. Quando o filho ia para o quarto, ia para o banheiro, ia eu para o outro banheiro e desandava. Destruído por dentro emocionalmente, por ser mais firme com o filho. Porque, assim, eu né, confesso, eu sou um paizão, sou muito emocional. E eu, assim, os meus filhos, para mim, são seguramente o maior tesouro que eu tenho, né? Você pode me ofender, mas não dói tanto quanto você ofender um filho meu. Eu compro briga dos meus filhos mesmo, eu vou para cima. E aí, então, corrigir um filho meu de maneira muito dura, quando ele precisava ser corrigido, me machucava. E aí eu tinha que ir para o meu canto para me recompor. Tá certo? Poxa, se eu faço isso com meu filho, que é a pessoa que eu mais amo na terra, por que eu não vou fazer com um liderado meu? Por que eu vou ser bonzinho com um liderado meu? E aí tá aí a frase gigante, que não é minha, né? Essa frase aí é do Steve Jobs. Você quer ser amado? Não seja líder, vá vender sorvete. Pede demissão. Vai para a praia vender água de coco. Aí você vai ser amado. Agora, se quer ser líder, tenha coragem de tomar decisões difíceis.
Tenha coragem de ser duro quando precisa ser duro. Só que isso gera um superaquecimento do sistema. Isso faz o teu sistema operacional entrar em curto interno. Porque quando vem com essa atualização de software, dizendo não seja bonzinho, não se preocupe em se sentir amado, tenha coragem de tomar decisões duras, difíceis, é o P, né, dos 4 E's, e um P do Jack Welch, o P é paixão, mas o 4 E é o edge, é a coragem, é o pulso firme, né? Eu prefiro traduzir por pulso firme, o que o pessoal traduz por coragem. Pulso firme para você tomar as decisões que precisam ser tomadas. Isso gera um hiperaquecimento do sistema. Por quê? Porque o software você pode atualizar mentalmente, mas muitas vezes o teu software interno resiste, entra em resistência com esse comando de não ser bonzinho. E a resistência aquece. Não é à toa que no chuveiro, para esquentar a água, a gente tem uma resistência. A energia passa por ali, o fio resiste à energia e aquece. Então, muitos de vocês, quando eu estou falando isso que eu estou falando para vocês, há uma resistência interna, emocional, psicológica, e o sistema começa a entrar em curto. Isso pode levar a um aquecimento de sistema. E você tem que começar a tratar isso, então. E eu trouxe aqui para você algumas sugestões. Desculpa que eu olho aqui para o lado, gente. Eu tenho minha tela de apoio do lado aqui para olhar a apresentação, tá? Mas olha só, o gerenciamento térmico dos gatilhos de resistência, gatilhos emocionais, gatilhos psicológicos, tá certo? Como que eu resolvo problemas quando estão no campo lógico? Eu resolvo com estrutura lógica, com raciocínio lógico. Isso não aquece o sistema. Mas como que eu estou falando para vocês gera um problema emocional, isso exige uma mudança de valores, de crenças, muitas vezes. Isso leva a um aquecimento do sistema. Aí, a gente tem que entrar aqui com medidas de resfriamento, né? Dentro do computador é o cooler, né? que ele resfria o sistema do computador. Se você alguma coisa que ouviu aqui te deixou desconfortável, tá? Se isso deixou desconfortável, você precisa adotar medidas de equilíbrio, tá? E aí o que a gente trouxe? Olha, a transição, ela normalmente gera essa resistência, e aí você precisa fazer o que está nessa frasezinha aqui de baixo. Você precisa entender que o líder, ele vai sempre buscar decepcionar as pessoas na medida certa. Ou seja, você não vai deixar de ser bonzinho do dia para a noite e tentar se tornar um malvadão. Não é essa a ideia. Você não pode sair de um polo e ir para o outro, né? Você não pode... Hoje saiu o líder bonzinho às 6 horas da empresa. Amanhã, 8 horas, está o líder malvadão. Pessoal, eu começar a pedir demissão. A esposa vai achar que teve algum problema, vai mandar procurar o terapeuta, vai dar BO. Você tem que ir dosando isso. Então, liderança é a arte de decepcionar as pessoas em uma velocidade que elas consigam suportar. Nossa, para liderar eu tenho que decepcionar pessoas? Pois é. Eu comecei estou começando, na verdade, um processo de mentoria com algumas pessoas dentro da minha empresa, justamente para estimular algumas coisas de liderança nelas. E eu sei que elas estão aí. Eu queria só que elas mandassem só um ok, só para confirmar, para não dizerem aí que eu sou mentiroso, né? Ó, já veio aí uma, né? A outra ergueu a mão ali, os outros dois, pelo jeito, saíram. Não, tá. Não, me confirmaram que um está aí, mas não mandou a reação, né? Então tem 2 aí que ainda não se manifestaram. Mas por que eu comecei isso? É justamente para trabalhar algumas coisas dessas. E hoje à tarde, numa das mentorias, eu justamente trabalhei isso. Isso tem que decepcionar pessoas. Aliás, os 4 essa semana, eles têm que decepcionar 3 pessoas no mínimo. Eles têm que voltar para mim segunda-feira dizendo, olha, Léo, na quarta-feira, tal hora, eu decepcionei fulano, o fulano era isso, a situação, e eu fiz assim, assado.
Eles têm a obrigação de voltar semana que vem tendo decepcionado 3 pessoas. Vocês entendem? E por que eu pedi isso? Porque para a maioria deles isso é dificílimo. Para a maioria é dificílimo. Porque quando decepciona alguém, eu vejo a cara de decepção na pessoa. E eu me sinto muitas vezes fracassado internamente por isso. Mas é isso aqui, é esse princípio de liderança, que não é meu. Não fui eu que criei. Tá certo? É esse princípio de liderança, decepcionar as pessoas. Isso é relevante, isso é importante. Dizer não, importantíssimo. Tem um livro que trata muito disso, Foco, né? Foco é dizer não. O livro chama-se, é um livro vermelho, A Única Coisa. Sempre que eu procuro, já estou falando com vocês, procuro um livro aqui atrás, eu não acho. Depois, é óbvio que quando eu fechar a live aqui, eu vou achar o livro, né? Mas o livro chama-se A Única Coisa. Um excelente livro sobre foco, tá? Foco é dizer não. As pessoas têm dificuldade em dizer não. Eu tenho essa dificuldade. E algumas vezes, né, minha maior dificuldade é dizer não para minha esposa. Mas eu pratico isso diariamente. Não é verdade. Não é verdade, tem dificuldade. Diariamente. Às vezes eu olho para ela, eu não tenho o que dizer, tipo uma desculpa, uma coisa, para dizer não. Eu só olho para ela e digo, não, e dou risada. Entende? Então tudo bem. É o não que eu consigo dar para ela naquele momento. Tá certo? Então, gente, quando a gente faz essa transição de software mental, a gente começa instalando esses softwares novos, esses drives novos, de dizer não, decepcionar as pessoas, não ser bonzinho, de sacrificar o hoje, não pelo amanhã, mas pelos próximos 5 anos. A gente vai instalando esses softwares, que são emocionais e psicológicos, e eles refletem profundamente no nosso comportamento, na nossa velocidade de tomada de decisão, na nossa capacidade de suportar pressão. Quando a gente faz isso, vai gerando desconfortos internos. E a gente tem que gerenciar esses desconfortos. Tá certo? E para gerenciar esses desconfortos, eu já vou dar uma palhinha na próxima terça-feira, eu ia falar de liderança e inteligência artificial. Mas a gente esteve conversando com a equipe ali, a gente vai fazer desse liderança e inteligência artificial uma mentoria de 2 horas depois do nosso treinamento do dia 31, para quem passar por treinamento, porque daí eu vou ter que trazer conteúdo, né? Conteúdo realmente sobre inteligência artificial e como inteligência artificial serve para liderança, porque eu vejo a maioria das pessoas sendo usadas pela inteligência artificial e não usando a inteligência artificial. As pessoas não estão pegando bem o jogo da inteligência artificial. Eu vejo gente aí se perdendo eu tenho que aprender prompt, engenharia de prompt. Eu estudei engenharia de prompt. Tá? Só que eu estou no jogo de inteligência artificial desde maio de 2018. Hoje o jogo é outro. São 8 anos depois. Hoje eu vou apresentar uma ferramenta lá que você digita 2 linhazinhas para ela te entrega um prompt em código de engenharia de 2 páginas para você usar. Entende? Você não fica perdendo tempo com isso. Automações, tal, a gente vai falar de um pouquinho nisso, mas a gente transformou isso numa mentoria pós-treinamento. E aí, o que vai ser o próximo encontro na próxima terça-feira? A biologia e a fisiologia da liderança. Por quê? Porque não adianta falar da psicologia, eu falar do software para vocês hoje, se o hardware de vocês não dá conta. É a mesma coisa que pegar um software pesadíssimo e jogar numa máquina 386 lá do início da década de 90. Nem instala. Não dá conta nem de entender, de processar aquilo. Porque a máquina não suporta. Então, hoje nós estamos falando do software, da mentalidade. Semana que vem nós vamos falar do hardware, né, da parte física, da biologia, dos hormônios, uma série de coisas nesse sentido. Porque essa transição tem que ocorrer também no hardware. Tá certo? Mas a nossa frase lema aqui dessa passagem é: não dê respostas imediatas. Segure a pressão até a equipe encontrar uma nova solução. O que é isso? Isso é uma das formas de você ir decepcionando a tua equipe aos poucos.
Vou dar um exemplo. Hoje à tarde, acho que foi já o 4º dia que uma das pessoas que está dentro dessa mentoria comigo, ali da minha equipe, na quinta-feira, semana passada, tinha um problema lá, com uma situação na análise de um cliente. E ela me mandou um documento, eu respondi para ela uns 5 minutinhos depois, ó, no documento tal está a resposta para o teu problema. Mas disse só isso, ela ficou esperando que eu dissesse qual que era a resposta, e eu não dei. Na sexta eu disse, ó, você já olhou? E ficou aquele... Na segunda a gente falou de novo e eu não respondi. Hoje ela veio conversar comigo de novo e eu disse, não é aí, eu disse que é no documento tal. Ela foi lá para o documental, ali a pouco ela voltou. Ah, é tal coisa, né? Eu disse, é tal coisa, exatamente. 4 dias. Ariel, você não poderia em 4 minutos ter respondido? Eu poderia em 4 minutos ter respondido. Poderia. Mas isso permitiu a ela encontrar a solução e desenvolver a musculatura. Isso é liderar. Ariel, mas você perdeu tempo, perdeu performance, perdeu... Não, eu ganhei. Porque agora que ela aprendeu isso, eu nunca mais vou precisar fazer. Eu perdi por 4 dias, mas talvez ganhei por 4 anos. Mas eu aposto que ela ficou decepcionada comigo. Pelo menos por 4 dias. Pelo menos por 4 dias ela ficou decepcionada comigo. Tá certo? Mas vamos acelerar aqui, vamos já para finalizar. E, Ariel, como que eu posso fazer isso dentro da minha organização? Como que eu vou encaminhar as coisas para mim deixar de ser bonzinho, deixar de precisar de validação, eu poder sacrificar o hoje pelo futuro? Como que eu vou mudando o sistema? Você vai ter que ir aos poucos deletando algumas coisas no comportamento e na cultura da tua empresa. E para isso envolve treinamento e atitude, treinamento e comportamento, treinamento e fazimento, mão na massa. Tá? E aí eu pego aqui o Jack Welch, exatamente, que é o que eu mostrei para vocês antes ali, né? Paixão por vencer. Eu pego o Jack Welch, porque é dele, é em cima dele que eu construí esse slide aí para vocês. A falta de franqueza dentro das organizações, dentro das empresas, a falta de franqueza é o maior custo oculto. A expressão aqui está bloatware, né? Mas a tradução é o maior custo oculto, ou seja, aquele custo que você não vê, aquele preço que você paga, mas não percebe, de qualquer organização. A falta de franqueza bloqueia boas ideias, retarda decisões, afasta pessoas capazes. E o que eu quero dizer aqui por franqueza? É a capacidade, é a possibilidade, é o canal aberto para você poder ser direto com a tua equipe. Vou falar, a minha equipe ainda não está madura para isso. Eu tenho dentro da minha equipe pessoas muito jovens. Eu tenho dentro da minha equipe pessoas que estão ali com a gente há 4 meses. Não estão preparados ainda para franqueza num nível hard. A gente ainda tem que dar uma alisada, tem que dar uma suavizada de vez em quando, tem que fazer um rodeio para chegar naquilo que a gente quer dizer. Mas eu estou trabalhando e treinando eles justamente para chegar um momento que eu possa ser direto com eles. Por quê? Porque isso cria agilidade, economiza tempo, facilita tudo. Todo mundo ganha. Porque o que a gente vive? A gente vive, né, principalmente a geração que está chegando agora no mercado de trabalho, é uma geração de jovens que foram hiperprotegidos por seus pais. Provavelmente nós que somos pais e que estamos aqui, hiperprotegemos nossos filhos. Nossos filhos são sensíveis demais. Você diz uma coisa de maneira direta que não machuca. Né? Na nossa época, o que machucava era porrada. Eu apanhei de cinta, de vara, eu apanhava todo dia da minha mãe, merecidamente. Merecidamente eu apanhava da minha mãe todo dia. Do meu pai eu apanhei 2 vezes na vida, mas da minha mãe, tadinha, ela exercitava as pernas correndo atrás de mim todo dia pelo pátio lá de casa. Agora as pessoas se machucam pelo simples fato de você ser direto. Não é que a palavra machucou, você fala mal da situação, a pessoa entende que você falou mal dela. Você fala mal do relatório que ela entregou, a pessoa entende que você está criticando ela, não o relatório. Nós precisamos
Sabe o processo de dissociação que a PNL fala muito bem, né? Da dissociação. Os jovens estão chegando no mercado de trabalho, eles não se dissociam. Eles não se dissociam das amizades, não se dissociam dos ambientes, não se dissociam do trabalho deles, dos resultados deles. Qualquer coisa que tem relação com eles, se você criticar aquela coisa, é como se você criticasse eles. Eles não fazem essa dissociação. Aí você não consegue ser direto. Vamos imaginar, vou exagerar um pouquinho aqui. Vamos imaginar que eu chegue lá para um advogado meu e digo, pô, essa defesa ficou uma merda. Meu Deus, é motivo para pedir demissão. Eu não disse nada dele, da pessoa dele. Eu falei da defesa. Pode ser que a defesa, ele seja uma pessoa extraordinária. Pode ser que de 1000 defesas que ele fez, essa aqui, essa única aqui, ficou muito ruim mesmo. Mas o fato de eu criticar de uma maneira direta, dura, e claro, eu usei um palavrão aqui, eu fui mal educado, eu exagerei, né? Faz com que ele se sinta profundamente ofendido a ponto de pedir demissão. Não foi dele que eu falei. Foi do que ele fez. Isso é um objeto, isso é uma coisa. Ele é uma pessoa. Não dá para confundir. E aí o Jack Welch, nossa, eu já bati 7 minutos aqui no meu tempo, gente, já vou finalizar, tá? O Jack Welch, ele vem e diz o seguinte, não, você tem que ser direto, você tem que ser franco, você tem que conseguir desenvolver dentro da organização que as pessoas compreendam que ali vai ser um ambiente rápido, por quê? Porque ali tem que ser produtividade. Um americano produz por 4 brasileiros. Nós trabalhamos 22 dias, quem trabalha de segunda a sexta no Brasil, trabalha cerca de 22 dias por mês. Isso quer dizer que em 22 dias, nós não produzimos o que um americano produziu em 8. Um americano produz em uma semana e um dia, nós levamos 1 mês para produzir no Brasil. Ariel, você está contando história? Não, isso é dado estatístico. O Brasil é um dos últimos países no ranking de produtividade. Mas não se preocupa, o governo, né, vai ajudar esse ano, eles vão reduzir, vai ser 5/2. A gente vai produzir menos ainda no final de 2026. Vai lá, né? Vai lá. Então nós vamos piorar o nosso ranking. Nós provavelmente vamos nos tornar o pior país em produtividade do mundo. E aí a gente ainda tem que gastar tempo com linguagem, comunicação não violenta. Nada contra a comunicação não violenta. É sensacional, é excelente. Mas será que na hora que o bicho está pegando, tá uma pressão do caramba, tá estourando tudo, nós temos que ir para cima, aí eu tenho que conseguir parar, fazer uma yoga, para ter 40 minutos de feedback sanduíche, elogiar, mostrar onde vai melhorar, porque não é criticar, e aí de novo elogiar para ele sair feliz dando risada na minha sala, ou caramba, sabe que eu tenho que gastar 4 minutos, dizer para o cara o que ele tem que fazer de uma vez, vamos lá, porque senão o barco vai afundar. Então, a gente tem que conseguir educar também e treinar para que dentro da organização as pessoas entendam que é o momento que a gente vai brincar, é o momento que a gente vai ser leve, é o momento que a comunicação vai poder ser um pouquinho mais tranquila, amena, suave, mas é o momento que a comunicação vai ter que ser na veia. A gente não pode perder tempo. Tempo é dinheiro. Não. Tempo é vida. Se hoje me vendessem mais 10 anos de vida, eu provavelmente venderia tudo que eu tenho, pegaria empréstimo no banco e compraria. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tá certo? Então, olha só o que o Jack Welch diz. Omissões, mentiras confortáveis, ideias medíocres custam muito dentro da tua organização. O feedback que você não dá é a omissão que te escraviza. Tá certo? Então, gente, eu vou mandar isso aqui para vocês. Vou mandar essa apresentação, eu vou mandar os infográficos que eu fiz. Revisem isso depois. Claro, como eu disse, vocês não vão sair os bonzinhos hoje e voltar os malvadão amanhã. Vamos devagar. Mas vamos tentar estabelecer um padrão cultural que nos permita a gente ser ágil e produtivo dentro do negócio, sem ter que perder meia hora passando a mão para gastar 2 minutos dizendo o que tem que ser dito. Vamos
treinar as pessoas para elas entenderem que quando a gente critica alguma coisa que foi feita, é só o objeto, não é a pessoa. Vamos investir um pouquinho em treinamento, em capacitação, tá certo? Então, olha só aqui. Como que eu executo esse novo algoritmo, né? A Netflix inventou uma modalidade bem interessante. A Netflix, ela tem uma metodologia em relação aos empregados para avaliar. Alguém chega e propõe e diz, vou pegar aqui a Juliana. Como a Juliana é dona da empresa, ela não pode ser demitida, né? Então, eu posso pegar ela como exemplo, que ela não vai ficar chateada. Mas vamos imaginar que alguém chega lá na transportadora e diz, gente, vamos mandar embora a Juliana? Ou, melhor, a Juliana chega e pede demissão. Aí a Netflix propõe a seguinte reflexão. Eu estou disposto a lutar para a Juliana ficar? Eu estou disposto a sentar com ela e dizer, Juliana, não, pensa bem, eu vou te fazer uma outra proposta, fica com a gente? Se eu não estiver disposto a fazer isso, manda embora logo. Eu só devo segurar dentro da minha empresa aquelas pessoas que, se elas pedirem para sair, eu vou lutar para elas ficarem. Vocês entendem? É um paradigma que a Netflix implantou. Ariel, vai sobrar ninguém aqui dentro. Não, calma, você está autocrítico demais. Vamos devagar, não seja tão crítico assim. Tá? Mas pense, é uma pergunta para, poxa, ajudar a provocar. Quem realmente eu quero que fique aqui dentro? Tá? Esse é o modelo Netflix. Então, tudo isso que a gente falou foi para a gente chegar aqui. Em você parar e pensar e estabelecer uma identidade de liderança. Líder, ele não pode confundir flexibilidade com ser frouxo. Ele não pode confundir ser bom com ser bonzinho. Ele não pode confundir ter empatia com agradar os outros. O líder tem que estabelecer uma identidade. Quem é você? Como líder, quais são as suas características? Quais são os seus valores? Qual é o teu propósito? O que você está disposto? Isso é tudo elemento psicológico, comportamental e emocional da liderança. Tá? E aí vem o líder que nasce de novo, ele tem mais clareza de quem ele é. O líder, ele tem que entender que ele tem que ter autoridade. Esse negócio de gestão horizontal, que todo mundo é igual, o caramba! Dentro da minha empresa, ninguém é igual a mim, ninguém tá tendo que botar o patrimônio a risco lá. Ninguém teve que adiantar dinheiro, botar dinheiro na frente do negócio para fazer o negócio funcionar. Ninguém teve que sacrificar a hora da família para ir lá montar móvel lá dentro. Eu tive que montar móveis lá dentro. Eu tive que fazer sacrifícios. Como que agora eles são iguais? Se eles não fizeram o que eu fiz, por que eles são iguais a mim? Isso é um pensamento, uma filosofia de liderança que eu não compactuo. Ah, não, nós somos iguais dentro da organização. É mesmo? Então quer dizer que final do mês, se o cliente não pagar, vocês vão tirar dinheiro do bolso para botar aqui dentro e pagar a folha de salário? Pagar a fornecedora? Ah, não, nós não vamos, nós queremos receber. Opa, então nós não somos igual. Opa, então eu tenho autoridade aqui dentro. A premissa é essa. O líder tem que ter resiliência. Resiliência é a capacidade de tomar pancada, voltar para si, para o controle, para a autogestão e continuar conduzindo as coisas como se aquilo não tivesse acontecido. É você tá dentro do campo de futebol, foi lá, chutou pro gol, errou, em vez de você se ajoelhar na área, botar as mãos na cabeça e dizer, meu Deus, e agora? O que vamos fazer? Fui errar isso aqui era o lance do jogo, e ficar lá 5 minutos dentro da área chorando porque você errou o gol. Não, errou o gol, corre para trás para aguentar o contra-ataque. Resiliência é isso. Porque o cara que fica lá sofrendo pelo resultado que perdeu, não voltou para aguentar o contra-ataque. Não voltou para tentar marcar o gol de novo. Então, resiliência é isso. Essa capacidade de autorreconstrução. Velocidade. E aí, o que é velocidade? É o que a gente falou de Jack Welch. É você ter capacidade de poder dar feedback direto, de poder ter uma linguagem direta, poder ter um trato mais direto. Isso dá velocidade, dá resultado para o negócio. Tá? Se você baixar essas atualizações aqui hoje, a gente avançou bastante. Bastante. E aí, sim, óbvio, isso vai criar aí alguns problemas, porque pode ser que o hardware não suporte.
E aí, semana que vem, a gente volta para tratar aqui. O motor biológico. O que o líder tem que fazer na sua biologia, no seu corpo, para ele ter alta performance? Ariel, alta performance é o seu cara mais foda do mundo, que a minha empresa é a que mais fatura, que mais cresce? Não, querido. Teu faturamento provavelmente seja maior que o meu. Mas eu aguento levantar às 4h44 da manhã todo dia e tá aqui 8 e pouco da noite, dando uma aula aqui, sem eu estar aqui. Ai, cansado, falando devagar, baixinho, né? Ai, como é difícil, né, gente, levantar cedo e ter que trabalhar o dia inteiro. Pô, não dá, né? Então, o líder tem que ter essa capacidade. Daí a gente vai de novo para o Jack Welch, porque a gente vai falar, uma das características que o Jack traz é você tem que ter energia e tem que energizar quem está te ouvindo, quem está contigo. Senão você não lidera. Senão você é mais um que está correndo atrás da máquina. Tá certo? E aí você tem que sair dessa posição. Legal? Então, a gente vai falar dos hacks biológicos da liderança semana que vem. Pronto para reinicializar o sistema aí? Então, e aquele aqui já me deu a letra, né? Nós vamos falar um pouquinho mais do código da liderança, né? Óbvio, hoje o código foi justamente a identidade do líder aí. A gente tratou muito da identidade do líder. E semana que vem a gente vai tratar da biologia. Legal, gente? Vou deixar mais uma lembrança aqui para vocês. Dia 31 a gente tem treinamento de liderança, treinamento presencial, 14 horas, treinamento de alto impacto, 20% conteúdo, 80% fazimento, 80% execução. Nós estamos aí com 23 pessoas, a gente tirou 12 pessoas, uma empresa que não é do segmento de transporte. A gente vai fazer uma turma em company. As outras 23 pessoas que nós temos aí são só de transporte rodoviário de cargas. Por quê? Porque a gente trabalha muito dentro desse segmento, e se eu tenho empresa de outro segmento ali, às vezes fica um pouquinho difícil de eu conduzir algumas coisas, algumas dinâmicas, algum conteúdo, alguns exemplos. Então, essa turma do dia 31, ela é quase que 100% dela aí, até agora, eu acho que 100% dela é para transporte. A gente tinha uma empresa com um volume um pouquinho maior, e a gente decidiu fazer in company para eles. E eu gostaria de ter vocês lá com a gente, né? Tinha o Celso aí que ia pegar férias, eu acho que o Celso vai vir agora presencial, hein, Celso? Ó, te intimei em público agora, cara. Não tem o que fazer agora, não tem para onde correr, né? Mas brincadeira, né, Celso? Não, tranquilo, temos aí sim. A gente se permite brincar aí. Eu não sei se a Daiane vai vir lá de Canoinhas também, né? Tô tentando, vamos ver. Depender de nós, você já veio. Então, só você pode impedir. Não, mas eu estava dando uma pesquisada já ali em hotel, passagem de ônibus, já para se organizar. Que bom, bacana aí. E o doutor Moisés, lá de Carazinho, nós vamos visitar ele na quinta-feira, aí o pessoal de Carazinho, aí vamos bater um papo lá com o doutor Moisés, que eu vi que ele está por aí também. E tá sem gravata hoje. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o doutor Moisés sem gravata, cara. O que é isso? Vou tirar um print aqui. As brincadeiras aí, meus queridos. Alguém tem pergunta? Ficou com alguma dúvida? Alguém, Ariel, poxa, tal coisa eu acho que eu não concordo bem. Para mim, não, eu acho que não é bem assim, eu não concordo. Quem aí quer bater um papo aí sobre o nosso conteúdo aí? Não? Ninguém? Então tá certo, meus queridos. Foi um prazer, obrigado por vocês estarem aí com a gente. Muito obrigado mesmo. Esse ano, vou repetir para vocês, é um ano que a gente tem que trabalhar muito liderança dentro das nossas empresas. Tá? É um ano que, olha, ano passado vocês viram os índices de RJ, de falência, os índices de criação de tributo. Eu vou dizer para vocês, não é ser pessimista, não, é ser realista. Realista. Olhando o atual governo, vai se reeleger. A gente vai ter que ter resiliência por 4 anos aí. O empresário vai ter que ter resiliência por mais 4 anos. Então é o momento da gente trabalhar a liderança. Por quê? Cara, só num rolinho que aconteceu lá em Brasília, eles pegaram 61 bi.
Se você derreter 60 bi num ano de eleição, você acha que você não se elege? O Brasil inteiro vira meu amigo, se eu botar 60 bi na rua. Então, eu acho difícil que alguém tenha liderança para peitar esse sistema esse ano e se eleger. Então, quer dizer que nós, empresários, vamos ter que ser resilientes por mais 4 anos. Tá certo? Ariel, mas eu sou alinhado com esse... Não interessa ser alinhado, você vai sofrer, você vai ter que pagar o mesmo tributo que nós, querido. Você vai ver o mesmo escândalo de corrupção que nós, então você vai ter que ser resiliente também. Não interessa, não tem partido, não tem cor, não tem nível social. Tá ruim do pobre ao rico aí. Todo mundo tá tendo que remar. Então nós vamos ter que trabalhar cada vez mais liderança dentro das nossas organizações para criar novos caminhos, novas fontes de receita, inovar no nosso negócio, o que não significa criar uma invenção, inventar o iPhone de novo, mas significa a gente estar inovando em processo, a gente está inovando em produtos, para a gente continuar firme no mercado, para a gente ter receita, para a gente ter faturamento, para a gente vender para caramba, para poder pagar tributo, pagar folha e sobrar o nosso lucro. Afinal, né, a Bíblia que diz, aquele que trabalha é digno da sua recompensa. E eu acredito que todos que estão aqui comigo até agora trabalham e são dignos dessa recompensa. Tá bom? Gente, um abraço. Fiquem com Deus. Até terça-feira, 19 horas. Vejo vocês aqui. Tchau, tchau.